Pois é, crianças, agora vamos para a segunda parte da nossa aula, tá? E aí vem a hora da leitura na página 92. Não esqueçam, a nossa aula de hoje, ela vai da página 88 até a página 93. E na página 92 nós temos um texto, uma tirinha, que é do Calvin. E está dizendo assim, olha, fora de controle. Aí vamos ler essa tirinha para a gente fazer a atividade que está proposta lá embaixo para a gente resolver, tá bom? Aí está dizendo assim, olha, vocês querem um pouco d'água, é? Bem, eu tenho um regador cheinho aqui. E sou eu quem decide se vocês recebem água ou não. Eu controlo o seu destino, as suas vidas estão nas minhas mãos. Sem mim, vocês estão mortas. Sem mim, vocês não. E de repente, lá no finalzinho, o que acontece? Cai a chuva, né? Então, o que aconteceu nessa tirinha aí, gente? Eu achei ela muito interessante porque ela mostra o quê? No começo, que a plantinha, ela depende de quem? Do ser humano para sobreviver, não é verdade? Mas depois, o que acontece? A natureza vem e traz o quê? A chuva, não é verdade? A chuva. E aí, o Calvin, ó, simplesmente perdeu a sua importância, né? Porque a natureza está ajudando a plantinha o quê? A se desenvolver. E aí tá dizendo assim, olha, por que o personagem Calvin afirma que tem o controle do destino da planta? Por que ele fala isso? Porque ele tem o quê? Um regador, né, com água, lá no comecinho, não é verdade? E as plantas, elas precisam da água para sobreviver. Então ele diz assim, eu tenho um regador, então as plantas, elas precisam de mim, não é verdade? Na segunda questão diz assim, olha, de que uma planta precisa para se desenvolver? Todos esses componentes se encontram na tirinha, onde? Então, olha só, nessa tirinha que a gente acabou de ler lá em cima, a história do Calvin, está dizendo assim, de que uma planta precisa para se desenvolver, né? A planta, ela precisa do que, gente? Do ar, da luz do sol, da água, não é verdade? Do solo, principalmente, tá? Então, está dizendo assim, né? Todos esses componentes se encontram na tirinha, hein? Se encontram na tirinha? Sim, né? Porque a planta, ela tem o que lá? Ela tem o solo, onde ela está fixa, né? Ela tem o ar que está circulando ali, a água que cai o quê? Da chuva, não é verdade? O solo, a luz do sol, não é verdade? Lá no comecinho, ela tá o quê? No comecinho da tirinha, tá o sol, né? Mas no final o quê? De repente o tempo mudou e caiu a chuva. Então tem todos os componentes aí. E na terceira questão diz assim, olha, o que acontece no final da história? Calvin tinha razão sobre controlar o destino da planta? O que acontece no final da história? Simplesmente chove, não é verdade? E a planta, por força da natureza, ela o quê? Ela recebe água, o que demonstra o quê, gente? Que o Calvin, ele não controla o destino da planta, não é verdade? A planta o quê? Tem todos os recursos que vêm da natureza, tá? E na quarta diz assim, olha, o que você pode concluir dessa história, né? O que a gente pode concluir dessa historinha que a gente acabou de ler aí? Que a natureza, ela age no momento certo, na hora certa e no lugar certo, né? Ajudando a plantinha o quê? A se desenvolver. E aí nós temos um Ciências em Ação, lá na página 93, que diz assim, olha, o trabalho com as plantas. E nós temos um texto da Débora Yara Alves Cursino dos Santos, que é uma pesquisadora, tá? E ela pesquisa muito sobre as plantas, né? Como elas se desenvolvem, se reproduzem e como elas se relacionam com os outros seres vivos. E aí nós temos uma entrevista com a Débora Yara, tá? Eu quero que vocês leiam essa entrevista. Ela é muito interessante, ela tem aí 4 perguntas e 4 respostas que a Débora Yara deu, tá? E lá embaixo nós temos uma atividade muito interessante que diz assim, ó, com alguns colegas elaborem perguntas para entrevistar alguém que trabalhe com plantas. Anotem a data, o nome do entrevistado e a profissão dele, tá? Então, o que eu quero que vocês façam nessa questão aí, nessa atividade aí? Eu quero que vocês elaborem essas perguntas como se o papai de vocês, a mamãe de vocês trabalhassem com plantas,
tá? Então vocês vão criar umas perguntas para o papai e para a mamãe, como se eles trabalhassem com plantas, tá, crianças? Só que antes da gente encerrar nossa aula aqui, além das atividades complementares que a tia Silvia vai mandar para vocês hoje, eu quero também falar um pouquinho para vocês, assim, de maneira bem rápida, só para complementar nossa aula, sobre a cadeia alimentar, tá, gente? Um apanhado assim geral sobre o que é cadeia alimentar, tá? Então, a cadeia alimentar, ela representa uma sequência de seres vivos na qual um serve de alimento para o outro. E aí eu fiz assim um exemplo assim, bem prático e bem conhecido da gente. Por exemplo, o homem, olha aqui, o homem, ele se alimenta da galinha, né, do frango, tá? E o frango, consequentemente, se alimenta o quê? Do milho, né, de vegetais, tá? Então, olha só, há uma relação de um sobre o outro, há uma dependência, não é verdade? Por exemplo, nós seres humanos, se nós não tivéssemos, por exemplo, a carne da galinha, do porco, do boi, se nós não tivéssemos os ovos, né, da abelha, o mel, a gente sobreviveria? Não, né? Então a gente depende o quê? Um depende do outro, tá? Então a cadeia alimentar, crianças, é isso aqui. É uma sequência onde os seres vivos, um se alimenta do outro. Ou seja, um precisa do outro para se desenvolver e para sobreviver, tá? Então é muito importante essa relação que existe entre os seres humanos, outros animais e outros vegetais também, que são plantas, tá? E aí, eu tenho aqui um exemplo também bem bacana que eu achei, ó. Nós temos aqui, ó, um gavião, que estava voando e de repente ele pegou o que, gente, para se alimentar? Uma cobra. Só que essa cobra aqui já tinha se alimentado e ela tinha comido o que, essa cobra aqui? Um rato, ó, um rato. E esse ratinho aqui já tinha ido lá na plantação e tinha comido o que, gente? O milho, tá? Então isso aqui, crianças, é um exemplo bem assim fácil para vocês entenderem o que é uma cadeia alimentar, tá? É quando um ser vivo, ele necessita de outro para sobreviver, tá? Para se alimentar, para se vestir às vezes, na verdade. Então é esse processo aqui, tá bom? Então eu quero que vocês também prestem atenção nas atividades que tem nesse livro aqui, principalmente naquela parte da tirinha do Calvin, né? Que ele acha que ele é o dono de tudo, né? Que só ele pode molhar as plantinhas com seu regador, mas que a natureza vem e mostra para ele o quê? Que não, que ela é maior, muito maior que ele, tá bom? Então a nossa aula de hoje vai até essa página 93. Vocês vão fazer as atividades das páginas complementares que a tia Silvia também está enviando, tá bom? E eu continuo aguardando pela experiência de vocês. A minha eu mostrei no 4º dia e no 7º dia, tá? Mas a de vocês eu não vi ainda, então eu estou esperando, tá bom? Eu fiz. E você? Você fez a sua? Tá? Então vamos lá, vamos fazer nossa atividade, pedir ajuda do papai e da mamãe, tá? Que eles estão aí para nos ajudar, para nos orientar, tá bom, crianças? Então tenha um resto de dia assim maravilhoso e amanhã a gente se encontra, tá? Um beijo para vocês e até amanhã.